Bom, bom dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando a 94ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da GR, sessão regulatória ordinária do dia 28 de junho de 2013, no auditório Augusto Brandão Cunha, 13º andar, Avenida Goiás 305, Centro Goiânia, Goiás. Para a leitura da pauta, com a palavra a secretária executiva do Conselho. Item 1, abertura. Item 2, apresentação e discussão da ata da 93ª reunião pública extraordinária, datada de 21/6/2013, da Câmara Setorial de Transportes. Item 3, apresentação e discussão de processos sem defesa serem relatados pelo conselheiro José Eduardo Santos. Item 4, apresentação de processo sem defesa encaminhado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 5, apresentação e discussão de processos com defesa serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 6, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transportes. Item 7, encerramento. A palavra para coordenar a reunião, conselheiro José Eduardo Santos. Para a leitura e aprovação da ata da 93ª reunião pública do setor setorial da Câmara de Transporte, eu pergunto a algum dos senhores conselheiros presentes se receberam a ata, tem alguma sugestão, alteração, correção, supressão. O conselheiro Jair Ventura já, por um gesto típico dele, já decretou que ele não tem nada. Conselheira Valéria Rodrigues, alguma? Também, né? Conselheiro Danilo, alguma sugestão? Conselheiro Vilmar? Então, tendo em vista não haver nenhuma objeção, restrição, correção ou alteração proposta pelos senhores conselheiros aqui presentes, dá-se por aprovada a ata da 93ª reunião por unanimidade, sem restrição. O item 3 é a apresentação de processo sem defesas, encaminhado pelo conselheiro José Eduardo Santos, do 3.1 ao ponto 3.39. Bom, esses são processos sem defesa. E, como tal, no relatório constante da minha autoria, eu estou mantendo a decisão proferida pela SUPAIP, corroborada pela gerência jurídica da GR, pela manutenção dos autos de infração nas condições em que foram lavrados. Vai do item 3.1 ao item 3.39. Portanto, se algum conselheiro quer fazer alguma observação, ponderação, qualquer outra coisa da natureza, está em discussão. O 4.1 também é sem defesa. Não, o 4.1 é dele. O 4.1 é dele. Eu não posso avançar nas atribuições prerrogativas do eminente conselheiro Danilo Guimarães Cunha, nosso legítimo representante de Anápolis, da progressista cidade de Anápolis. Bom, então, submetendo à aprovação o item 3, do 3.1 ao 3.39, conselheiro Jair Ventura, Vossa Senhoria, que está aí hoje muito empolgado na sua última participação sob minha coordenação, porque a partir da próxima semana vocês terão outro coordenador designado, por 6 meses. Sim, e eu estarei fora aqui, ou seja, estou privado de ter conhecimento da sua experiência, né? Que o janeiro lhe deu, a gente vê pelos cabelos brancos que você faz luzes, mas não pode disfarçar. Vou acompanhar o relator, mantendo os autos de infração de todos os itens. Conselheiro Danilo, por favor, com sua manifestação. Também acompanho o relator, mantendo os autos de infração. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Então, aprovado o item. Conselheira Valéria? Com o relator. É que a conselheira Valéria estava ali meio escondida. Conselheira Valéria, então, também mantém o voto do relator. Aprovado por unanimidade. Próximo assunto de pauta. Item 4.
Apresentação de processo sem defesa encaminhado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, 4.1. Processo 2013, da GR 1304. Interessado, Eval Empresa de Viação Agrense Limitada. Conselheiro Danilo, por favor, com a palavra. Bom, esse processo do item 4.1, 2013, final 1304, esse processo eu retornei ele na pauta que tinha tirado da reunião passada, ele sem defesa, e até conversando com o Rafael, representante do jurídico aqui, anteontem, a gente conversando a respeito dessa situação, eu quis manter ele em pauta aqui, e com uma sugestão de diligência, para a gente, às vezes o Rafael pode melhor esclarecer aqui, ou às vezes a gente diligenciaria para o jurídico, para rever uma situação. Esses processos sem defesa, de auto-infração da Lei 14.480, do clandestino, e quitados. Aqui, a princípio, o entendimento é de que se apresentou defesa, quitado ou não quitado, é obrigação nossa apreciar, de acordo com a Lei 13.800, que é remetida pela 14.480, remete a 13.800, que é a Lei do Processo Administrativo nossa aqui de Goiás. Agora, os que não apresentaram defesa, foram devidamente notificados, quitaram, passou o prazo, eu acho que é uma gasto de papel desnecessário a princípio, sabe? Então eu conversei com o Rafael anteontem e ficou da gente discutir isso aqui na reunião, e se fosse o caso, diligenciar para rever esse posicionamento. Não, esse processo estava comigo? Não, sem defesa. Aí o pessoal da fiscalização me pediu o processo porque ele queria quitar. Estava com o carro preso, ele queria quitar. E quitou. Eu acho que não precisa de passar por nós aqui, porque ele não apresentou defesa. Foi notificado, tudo certo, não apresentou defesa, entendeu? E pagou. Ontem levei a discussão lá depois, Danilo, para discutir lá com a Anabela e com o Aldenor. Eles entenderam que para manter, pelo menos por enquanto, o posicionamento que a gente vinha adotando, para passar aqui na Câmara, para ter essa manifestação. Fazendo até uma analogia com, acho que, salvo engano, é o artigo 269 do Código de Processo Civil, que o juiz também, quando vai julgar casos semelhantes, ele homologa, né? Então há uma análise por parte do juiz, mesmo que não tenha mais aquela lide entre as partes. Então aqui continuaria passando pela Câmara só para manifestar com relação à validade do auto de infração. Aí consta que o autuado pagou a multa, né, não apresentou defesa no prazo hábil, mas que a gente analisa aqui na Câmara a validade, a legalidade, porque o auto de infração, para realmente constatar que ele não tem nenhum vício em sua lavratura, que ele foi corretamente lavrado. E aí já faz a sugestão para arquivamento dos autos. Vocês já tinham discutido lá antes, eu levei essa discussão novamente, eles entenderam por manter o posicionamento que a gente vinha adotando. Eu sigo a orientação aqui do nosso jurídico e o conselheiro coordenador também, mas eu acho que esse posicionamento precisava de ser revisto, que é um gasto de papel, a meu modo de vista, inútil, porque o auto de infração foi lavrado, a gerência de transporte é uma manifestação dizendo que foi lavrado de acordo com a resolução, mandando lavrar. O VEM pagou, foi notificado para apresentar defesa, não pagou defesa, não apresentou defesa e foi pago, e eu acho que é perda de papel. Mas a gente segue aqui a orientação do jurídico aqui, continua passando e deixamos a discussão aí para os próximos membros da Câmara. Pela manutenção, tendo em vista que não apresentou defesa. Pela manutenção e consequente arquivamento dos autos. Conselheiro Vilmar Dias da Silva, eu gostaria de ouvir a sua que, na verdade, posição sobre isso, por quanto dois advogados se manifestaram aqui com opiniões completamente diferentes. E são os dois advogados, militam na área. O senhor, como advogado, o que diria sobre esse problema? Eu entendo o seguinte: se ele tivesse apresentado defesa, a gente poderia até entender que tinha perdido o objeto. Mas não é o caso. Ele veio,
foi autuado, lavrou o auto, ele veio no órgão, quitou a multa, foi notificado para apresentar recurso, não quis apresentar recurso. Então, dentro da linha que a gente sempre seguiu, seria manutenção do auto por revelia. Porque falar que perdeu o objeto, perdeu o objeto, que perde o objeto quando tem defesa, que está se julgando um processo, aí dependendo do andamento do processo, perde o objeto daquela defesa. Nesse caso, não vai perder o objeto porque não tem nem defesa. Então, nós estamos apenas referendando o que foi sempre adotado aqui, mantendo o auto por revelia. Eu vou opinar dessa maneira também. Conselheiro Danilo, volta a palavra para Vossa Senhoria para se manifestar. Não, eu sigo. Parece que O Danilo tem uma vantagem, ele é advogado e administrador, quer dizer, ele lava o auto e manda o cara para a cadeia depois. Ele está achando que é perda de tempo de processo aqui. Valéria parece que quer falar. Eu tenho uma consideração a fazer que eu acho prudente. Eu acho que os processos devem continuar vindo aqui pelo seguinte: nós não somos a última instância, o processo não é exaure aqui. Ele pode entrar com processo, a recurso e outras coisas más, né? Pedir reconsideração, se tiver fato novo ou circunstância relevante que justifique. Eu acho que esse referendo da Câmara é importante, apesar de inútil, é importante pelo ato administrativo, que ele vai se encerrar aqui perfeitamente. Ele se encerra aqui. Agora, e ele não vindo aqui, ele poderia questionar alguma questão, vocês não olharam se o auto está certo. Isso, então eu acho que deveria continuar passando aqui. Vamos gastar um papelzinho aí a mais, mas eu acho que as decisões e esse referendo da Câmara é importante nesses casos. Eu até entendo que a colocação da Valéria é muito pertinente, justamente para evitar esse problema do cerceamento de defesa. Porque ele pode ser notificado da manutenção, ele veio, pagou, não quis fazer defesa, porque pensando que poderia fazer um recurso. Aí nós julgamos aqui, mantendo o auto, ele vai ser notificado. Vai ser manutenção. notificado. Aí pode se ele quiser, recurso. ele pode apresentar recurso para o Conselho Regulador. Mas não tem procedimento. Não tem procedimento. Foi mantido. Que foi mantido por revelia. Então, senhor... Conselheiro Danilo Guimarães Cunha, como Vossa Senhoria se manifesta a respeito do processo sem epígrafe? Eu sigo aqui a orientação do jurídico e também aqui dos nossos colegas aqui da Câmara. A gente segue passando os processos aqui. Nesse caso aqui em específico, ele não apresentou defesa e quietou. A gente observou que não tem nada de erro formal no auto de infração, então manifesta pela manutenção. E a gente continua passando esses processos aqui na Câmara. Vai ficar para os próximos conselheiros essa orientação. Conselheiro Jair Ventura de Araújo, Vossa Senhoria não tem esse problema lá no seu campeonato de truco, não, essas dúvidas? Não, inclusive começou domingo passado, já jogava em Morrinhos, perdemos, igual domingo tem em casa contra o Pontalina. Vocês perdem todo dia. Como é que Vossa Senhoria se manifesta a respeito do... Eu acompanho o relator pela manutenção do auto. Conselheira Valéria Rodrigues, não esqueci de você não. Com o relator pela manutenção. Conselheiro Vilmar Também vou acompanhar. Já adiantou sua posição. E aprovado por unanimidade o voto do conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Próximo assunto. Item 5. Apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. 5.1, 2009. Da GR 2070, interessado Expresso Santa Marta Limitada. Conselheiro Danilo, por favor, a palavra. Bom, esse processo trata de uma auto-infração lavrada em desfavor da empresa Expresso Santa Marta Limitada. Faz relatório de fiscalização por não portar no veículo durante a viagem cópia do certificado de registro cadastral. Isso no percurso Goiânia-Anápolis em 27 de fevereiro de 2009. Teria infringido o artigo 55, inciso 1 da resolução 05. Aqui, notificada, a empresa apresentou defesa dentro do prazo, alegando que o veículo chegou ao seu destino sem ocorrer nenhuma reclamação por parte dos passageiros, quanto à ausência do certificado de registro cadastral. Que é ao final a anulação do auto-infração. Haja vista a informação da Coordenação de Registro Cadastral de Transportes, as folhas 17, no sentido de que a empresa autuada ao tempo da infração encontrava-se com seu cadastro vencido junto a esta agência, este conselheiro remeteu os mesmos
os presentes autos à gerência jurídica para manifestar-se quanto à validade do auto de infração, tendo a mesma se manifestado as folhas 22 a 24 pela anulação do auto de infração em apreço. Em apreciação aos autos, por se tratar de questão de ordem pública, tendo em vista a informação constante no despacho 247 de 2011, as folhas 17, de que na data do relatório de fiscalização a empresa autuada encontrava-se com seu cadastro vencido junto a esta agência, observa-se que há erro no auto de infração, consignado inclusive pela gerência jurídica em seu pronunciamento, que diz o seguinte. Exatamente, fala o seguinte, que em suma o relatório do jurídico fala o seguinte: após a análise dos autos, verifica-se que na data da operação de fiscalização realizada em 27 de fevereiro de 2009, a autuada encontrava-se em situação irregular perante a AGR, tendo em vista que seu cadastro estava vencido desde a data de 26 de 4 de 2008, conforme atestado pela Coordenação de Registro Cadastral de Transportes, da AGR. Em decorrência, subtrai-se que a empresa estava operando em desacordo com as normas e regulações do transporte coletivo de passageiros no âmbito estadual, portanto, configurando um serviço à margem da lei. Dessa forma, o transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros, com característica de serviço especial de fretamento eventual contínuo e ou serviço pessoal vinculado, executado sem a devida autorização legal, é tipificado como transporte clandestino, sujeito a sanções cabíveis. Nesse diapasão, a empresa deveria ser autuada com base na legislação pertinente, no caso a Lei 14.480. Com este entendimento, a autuação realizada com base na Resolução 05 fica prejudicada, considerando que a situação irregular da autuada equivale à mesma daquela que explora o serviço de transporte de passageiros de forma clandestina. É o relatório. Conselheiro, está aberta a discussão. Conselheiro Jair Ventura, alguma observação sobre isso? Conselheiro Valéria? Conselheiro Vilmar? Com relator. Quer dizer, o senhor nem discute a questão. Ela foi enquadrada como clandestina. É, que vai cancelar, porque ela foi autuada. O senhor nem isso discute? Então, mantém-se o voto do relator sobre o processo em questão. Aprovado por unanimidade. Pronto? O que foi? Não votei. Hã? Nós não votamos. Votamos não? Votaram não? Eu pedi. Você votou? Então, conselheiro Jair Ventura. Acompanha o relator. Mas eu não tinha pedido o seu voto, não? Tem o seu? Então, conselheira Valéria Rodrigues, por favor. Com o relator. Foi erro da minha parte. Vocês me desculpem, eu dei por certo que vocês tinham votado quando abri a palavra para discussão, mas foi só uma discussão. Não. Absolutamente, o senhor não provocou erro nenhum. O senhor, muito pelo contrário, me ajudou a esclarecer algumas coisas aqui. Bom, vamos lá. Próximo. Bom, o próximo processo é o último aí, 5.2, processo 2008, final 8297. Esse aqui, o auto de infração foi lavrado em desfavor da empresa José Batista dos Santos, Acreúna Limitada, ME, em face de relatório de fiscalização por não portar no veículo durante a viagem a certidão negativa criminal do condutor do veículo, no percurso Santa Helena, Acreúna, 15 de 9 de 2008, teria infringido o artigo 53, inciso 7 da Resolução 05. Consta dos autos, defesa intempestiva e recurso tempestivo, apresentados pela empresa supracitada, que formula alegações formais buscando a desconstituição do auto de infração. O processo veio para a gente apreciar na Câmara, em vista àquela resolução que diz que os processos com recurso para o Conselho de Gestão seria novamente apreciado por nós aqui na Câmara. Gerência Jurídica, tendo em vista a indagação formulada, refluiu do seu entendimento anterior e opinou por sua anulação, pela anulação do auto de infração. Aqui, em apreciação aos autos, e conforme consignado no despacho, folhas 49 da lavra deste conselheiro, temos que, não obstante tenha sido lavrado o auto de infração, e as folhas 6, e o relatório de fiscalização, as folhas 2, com base no artigo 53, inciso 7 da Resolução 05, ambos se referem, ao transcrever a infração, ao inciso 6, do mesmo artigo, que trata da infração não portar no veículo durante a viagem certidão negativa criminal do condutor do veículo. Em síntese aqui,
por se tratar de questão de ordem pública, tendo em vista os fatos supracitados, observa-se que há erro no auto de infração, como bem consignado, inclusive pela gerência jurídica em seu pronunciamento. O fiscal aqui no relatório fala que ele não portava certidão criminal, certo? Mas tanto no relatório, não portar a certidão criminal é o 53, inciso 6. O relatório, ele coloca aqui o 53, inciso 7, e no auto de infração 53, inciso 7. Também. Então é um erro formal aqui nesse auto de infração. É o relatório, senhor conselheiro coordenador. O senhor, faz favor, esclarece aqui essa discrepância com relação dos seus mínimos detalhes. Tá certo. Ficou claro no relato do conselheiro que o fiscal se equivocou ao lavrar o relatório e o auto de infração, capitulando no inciso errado ali, que deveria ser no inciso 7, artigo 53, inciso 7, e ele capitulou no artigo 53, inciso 6. E na pauta aqui, ela está de acordo com 53, inciso 7, porém a transcrição aqui está do inciso 6, é só para consertar aqui na pauta também. Não, é porque não tem que consertar na pauta não. Ele foi, esse que é o erro. Foi 53, inciso 7, por não portar certidão negativa criminal. Mas na verdade, ele autuou no 53, 7. Tinha que ter autuado no 53, 6. 6? É. Mas então, de qualquer forma, tem que consertar aqui, colocar o 6 aqui, então, riscar um ali na pauta do inciso. Porque no auto de infração da manifestação pela anulação, porque ele dá 53, 7. Sim, mas aqui ó, tá 53, 7. Então, esse é o verdadeiro, descrição do auto. Que é o 53, 6. A descrição do auto é 7. Não, a certidão negativa criminal é o 6. Aqui na pauta tá o 7. 53, 6. Aqui, para escrever o auto de infração. Aqui tem que constar o auto. O problema é que o auto foi lavrado errado. Ele tinha que ter colocado o 6 no auto. Se o auto tivesse aqui 6, a pauta estava errada, mas o auto está 7, então o auto está errado. Transcreveu o auto. Tá, aí tem que seguir aqui na pauta. Tá no auto. Conselheiro, Tá certo. conselheiro Danilo Guimarães Cunha, como se pronuncia a Vossa Senhoria a respeito desse? Bom, de acordo com esse erro formal aqui, e também segundo a orientação do jurídico aqui, eu manifesto pela anulação do auto de infração. Conselheiro Jair Ventura de Araújo. Acompanho o relator, mas só queria fazer uma observação. A data desse auto de infração, 2008. Só queria fazer uma observação. Esse processo é 2008. Sei. Então em 2013. Mas não passou 5 anos, não? Não, mas na nossa concepção, você pode ver que a empresa certidão negativa criminal. Se tivesse cometido alguma coisa grave, já tinha cometido várias vezes. Não, então, assim, o processo, nós já terminamos aqui, não pode ficar muito tempo guardado, escondido por aí. Né? Eu acompanho o relator, mas com essa observação que o processo de 2008... Deve ter havido algum recurso. Pois não? Jair, responder a sua indicação. Seguinte, a gerência jurídica tem feito lá vários mutirões tentando pôr em dia os processos antigos, dando prioridade para aqueles processos mais antigos, para tentar ficar com passivo só dos processos mais recentes. Mas muito embora esse esforço que vem sendo feito no jurídico, de mutirões e tal, nós estamos com um déficit pessoal muito grande. Queria até deixar registrado aqui, saíram várias pessoas da gerência jurídica, essas pessoas não vêm sendo substituídas e o trabalho cada dia aumentando. Lá a gente tira, só para exemplificar, se a gente tirar de lá 100 processos em uma semana, chegam 300 e não vem ninguém para substituir aqueles que saíram. Então, enquanto tiver essa situação, até convido depois os conselheiros, ou você já ir para visitar lá a gerência jurídica, a SUPAIP. Esse tempo atrás agora teve uma baixa significativa nos processos da SUPAIP. Já aumentou e, se brincar, já tem mais processos do que tinha antigamente lá de novo. Então, se não houver mão de obra para realizar o serviço, vai atrasar de novo e nós vamos chegar naquela situação caótica que teve aqui uns anos atrás.
É lamentável porque o que foi feito aqui entre os representantes da GR e nós, conselheiros, era que passasse um pente fino nos antigos, aí posteriormente, e é claro que ia mesclando para não atrasar muito, começava nos novos, né? Então agora a gente olha aqui que tentei processo 2008, mas a gente está aí, inclusive, cobrando, né? Pedindo aí ao governador que atenda as reivindicações e as solicitações da GR que amplie o recursos humanos, aí, que é importante para analisar esses processos e agilizar toda a GR. Conselheiro Jair Ventura, 2 observações para fazer para Vossa Senhoria. Primeiro, a lei estadual não prevê extinção de processo administrativo por 5 anos, a lei estadual. Segundo, o processo completaria 5 anos em setembro, nós estamos em final de junho. Portanto, o processo está, pela lei federal, o processo está em pauta dentro das condições normais de julgamento. Terceiro, a questão que você está levantando dos processos antigos já foi explicado pelo assessor jurídico presente aqui na reunião da Câmara, o Rafael Viegas, que é o seguinte: já foi feito um grande mutirão, foi praticamente zerado os processos antigos, mas começa a se acumular de novo, não é isso? E não é porque bota na gaveta, não, é porque tem recursos, tem decisão, às vezes tem de liminar judicial em defesa do infrator, então, às vezes o infrator faz um recurso que deve ser considerado, que é relevante, que deve ser tomado em consideração, e essas coisas vão atrasando. E para coroar a questão, ele levantou o problema da mão de obra qualificada na área jurídica, que não é fácil arrumar, e que dificulta alguns trabalhos aí da gerência jurídica e da SUPAI. Portanto, Vossa Senhoria tem razão, mas não tem, viu? Então o processo... Hein? Já foi. A votação. Mas só complementando aí, verificando aí o sentido da reclamação do Jair, é que nesse processo, além de ter transcorrido esse prazo, o fator principal que assim motivou foi o problema de ter feito o recurso e o recurso ter, não sei por que motivo, desviado dentro da GR. Extraviado. Extraviado. Aí eles acharam depois aí que juntou, por isso que está demorando dessa forma. Entre a data do protocolo do recurso, a anexação do processo, qual foi o período aí? Você tem jeito de ver? Esse aqui é um daqueles processos. Eu acho que o pessoal, como não tinha procedimento, a defesa foi intempestiva. E eles não juntaram aqui no processo. Mas ele foi notificado para apresentar recurso e provavelmente o processo tinha saído lá da Coanip, na época era Coanip, Canip, e eles não juntaram no processo também nem o recurso. Aí, e a defesa e o recurso, certo, estava na caixa guardada lá na Coanip, e esse processo foi um dos objetos da sindicância que teve para apurar porque que não foram anexados. Até esse foi um dos motivos que demorou para a gente estar apreciando aqui. Mas depois eles juntaram aqui. Você quer ver qual que é a data aqui? A data do protocolo e a anexação. Porque juntou aqui, vamos ver depois. Talvez se deu um prazo muito elástico. Ele 23 de dezembro de 2008. O recurso. Não tinha procedimento. Quando era intempestiva, a Coanip nem juntava no processo. Nem juntava se era intempestivo. A sindicância foi de 2010, outubro de 2010. Tem que mas tem que contar, pelo menos no processo e alegar que é intempestivo. Colocar, olha. Senão tomará dentro da justiça. Tem 2 alternativas. Não tem a data que juntou aqui, intempestivo não aceitamos. Intempestivo aceitamos, então coloca no processo. Ainda que seja intempestivo aceito o recurso, coloca no processo. E o julgamento não deve ser a análise documental, o julgamento documental, ela não pode ser decidida pelo inspetor do quarteirão, tem que ser decidida pelo juiz. No caso, o juiz é o colegiado aqui do Conselho, da Câmara. Entendeu? Isso.
Porque senão cada um faz do jeito que quer. Esse aqui tem os olhos verdes, então nós aceitamos. Esse aqui é olhos castanhos escuros, lá, é pro pau mesmo. Não pode, quer dizer, tem que ter o procedimento legal, entrou o recurso junto. Se é legal ou não é legal, é a Câmara que vai decidir que está exercendo o papel de juiz. Conselheiro Danilo Guimarães Cunha, qual o seu voto aí? De acordo com o relato, seguindo a orientação aqui do jurídico no processo, voto pela anulação, tendo em vista o erro formal aqui. Conselheiro Jair Ventura. O relator pela anulação. Pela anulação, né? Então o senhor chegou aos eixos. Conselheira Valéria Rodrigues. Com o relator. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade o relatório apresentado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha para o processo 2008, final 8297, que expiraria o prazo de 5 anos só em setembro de 2013. Isso também é muito ponderado, depende do porquê que ele ficou parado durante 5 anos. Se tiver discussão judicial, isso, mas aí é a questão judicial, o cara tem que levar lá para a instância judicial e o juiz de última instância é quem vai dar o sentido. Ou suspendem a prescrição. Próxima matéria em pauta, conselheira. Item 6. Outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Transportes. Conselheiro Jair Ventura, por favor. Não, eu queria só fazer alguma pergunta para o Vilmar, que eu não pude comparecer, Vilmar, eu tive um compromisso lá em Hidrolândia, na audiência pública. Eu queria que você alternasse aí algumas informações que ocorreu lá, se foi produtivo ou não. O quê? Não, as audiências públicas não se encerraram. Hoje... Não, mas especificamente para daqui, porque foi aquilo que ele iria participar e não foi. Ela transcorreu normalmente, houve muito questionamento por parte de usuário, principalmente nessa questão do semi-urbano. Pessoal em pé, o pessoal dos terminais, como é que ia fazer, aqui dos pedidos. Foram acolhidas as sugestões e reclamações de quem de direito, no caso do usuário ou do transportador, e vai entrar em pauta, né, na formulação do edital, considerando essas coisas. A reunião em si foi normal, foi sem alteração, não teve uma frequência excelente, porque parece que o pessoal aqui do aglomerado urbano ou não usa muito, ou não liga muito para o transporte intermunicipal, porque isso pega só eventualmente, né? Diferentemente do transporte urbano, que é todo dia que a pessoa usa. Então o interesse é bem menor também. Mas foi normal, foi. Não, eu acho só lamentou-se lá, inclusive de público, a ausência de Vossa Senhoria, que é uma figura relevante na questão de discussão do transporte coletivo, principalmente aqui em Goiânia. Pois não? Não, eu fico preocupado, é o seguinte, não é a participação. Deixa eu complementar então. Aí você testa seus comentários finais, que eu também fui lá na audiência, e com relação ao que foi ressaltado pelos operadores, foi mais específico, atinente à planilha. Eles reclamaram que o valor fixado no edital como base para embasar as tarifas, os preços das passagens, não comportaria o retorno divulgado pelo edital. O Tanuso explicou isso aí, marcou para a gente fazer uma reunião com o pessoal da Cefitru no mês de julho, para esclarecer esses pontos e porquê daquele valor que está lá no edital do coeficiente tarifário, que as empresas estão entendendo que com aquele valor não compensa entrar na licitação, que vai dar prejuízo. Aí o Cefitru, na época oportuna, porque os membros da Cefitru são professores lá de Brasília, e no mês de julho, parece que pelo que eles esclareceram lá, eles têm aula de reposição, não sei como é que é lá, aí vai marcar com eles, parece que até a primeira quinzena, para esclarecer isso para os empresários, para ver que se chega num denominador comum com relação a isso aí, para poder participar, se compensa ou não compensa participar do edital. Isso foi o que eu entendi pelo que foi a demanda dos operadores, questionando mais esse sentido.
Se quiser mais algum esclarecimento, depois eu te falo. Não, eu acho que a visão de vocês é correta, só que graças à mobilização popular e o povo nas ruas aí, tanto os governos estaduais e os federais vão intervir nessa questão do transporte. Ou seja, vai vir investimento, vai vir dinheiro, certo? Então eu acho o seguinte, que vocês, né, numa parte, tá certo, eu li aquela matéria sua, né, no diário, 80% tem razão daquele questionamento, que quem vai sofrer às vezes é o usuário, né, nesses eixos, mas infelizmente eu não pude participar, porque eu tinha um compromisso de responsabilidade no município. Mas a gente que torce e que cada um desprende do espírito de remuneração, né, que muitas das vezes acaba e não chega a um consenso, um bem comum, que todo mundo sai ganhando, tanto o usuário como as operadoras. A gente está aí para participar e ouvir e questionar. Coordenador, só esclarecendo esse ponto aí, eu até fiz uma matéria sobre esse problema da conexão, da integração, da alimentação, discordando disso aí e expondo aqueles motivos, mas isso não foi ponto de discussão na audiência não, nem se tocou nisso na audiência. Aliás, sobre esse assunto, o senhor pode ver o Popular de quarta-feira, e tem a resposta oficial da GR ao eminente conselheiro Vilbadia da Silva sobre aquela matéria que ele publicou, É Diário da Manhã, no caderno da Opinião Pública. Não, no Popular mesmo, que tem a matéria, inclusive com o complemento. A primeira matéria minha foi no Diário. Aí a resposta foi em função da matéria do Diário. Foi Diário da Manhã, Opinião Pública. No Popular que foi diferente. No Popular também tem a opinião da GR e agregando com a mais a posição oficial da GR, assinada por eminente conselheiro presidente Humberto Tanui Júnior, no qual expressa a discordância com a matéria que o senhor tinha, com o artigo que o senhor tinha publicado, saiu na quarta-feira, dia 26. Aí está ao alcance de todo mundo para ler e opinar. Nós vivemos numa democracia e na democracia cada um tem seus pontos de vista e tem direito de expressá-los livremente, naturalmente, assumindo a responsabilidade por todos os seus atos e fatos. Eu até assumo e entendo e continuo defendendo que eu estou certo no meu ponto de vista. Tá certo? É um direito de uma senhoria. Esse sistema de alimentação não vai funcionar. Vai sim. Vai depender muito como se diz, do programa das empresas. Tem, mas tem. Quando for publicar, quando for sair o edital não saiu ainda. Essas coisas vão tudo aparecer. E vão todas ser consagradas no edital e os operadores vão poder, inclusive, opinar e dizer, olha, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Porque não se trata de querer que os operadores percam, tenham prejuízo ou façam serviço gratuito, que não é a função social dos operadores do transporte. O operador do transporte, a função social deles é fazer o transporte de passageiros e, por consequência, ter o seu retorno financeiro, porque ele está fazendo investimentos, está realizando o seu trabalho, e ele não pode fazer disso aí um serviço social. É um serviço comercial como outro qualquer, assim como as concessionárias de energia elétrica ganham dinheiro, assim como as concessionárias do serviço de saneamento têm que ganhar dinheiro, também as concessionárias de transporte têm que também ter lucro, ter retorno econômico, porque senão não funciona. Vão à falência e vai sucateando a frota, vai tirando as linhas, e depois fica aquela coisa que nós já vimos aqui, inclusive dentro de Goiânia, de chegar os chamados transporte alternativo, e de alternativo não tinha nada, mas e causaram aquele problema todo que causaram aqui. Inclusive, que infelizmente hoje já não existe mais. Conselheira Valéria Rodrigues, por favor, tem alguma manifestação? Peraí. Não, só queria fazer um adendo aqui, agradecer tanto o Zé Duarte como o Danilo Cunha, que é a última reunião, pelo trabalho prestado, a desenvoltura nessa Câmara, que desenvolveu bastante em termos de realizações de análise de processo. E que continue o seu trabalho brilhante dentro da GR. Esperamos contar com vocês nas próximas vezes mais na frente. Conselheira Valéria. Nenhuma manifestação, conselheiro Guadias? O senhor tem direito de resposta. Vou só corroborar com o posicionamento do senhor, dizendo que realmente serviço social quem tem que prestar é o governo. Se ele quiser dar tarifa de graça para todo mundo aí, quem vai pagar somos nós mesmos.
O operador não tem como realmente trabalhar sem ganhar dinheiro. Pelo menos para empatar, que senão não tem. Nenhum operador, nem dos. Até o governo eu acho meio complicado. Nenhum mas operador. O governo, se ele tem obrigação, como ele tem obrigação social e responsabilidade social com o destino do Estado, do país ou do município, o governo é que cabe colocar os recursos necessários para as atividades ou para os serviços que a população demanda e que, porventura, o empresariado não possa atender. Aliás, a função do Estado é essa mesmo, é cobrir onde haja necessidade e que não haja retorno econômico financeiro, ele tem que entrar aí mesmo e fazer. Isso foi feito muito na final da década de 40, década de 50 no Brasil, com relação à infraestrutura, porque foi o governo federal que alavancou toda essa infraestrutura que existe hoje aí, inclusive empresas importantes como Eletrobras, Petrobras e vai por aí afora. Porque a iniciativa privada não tinha capacidade de investimento, dado a soma de investimento necessário e o processo de maturação do retorno de longuíssimo prazo, que você não podia exigir que o empresário botasse seu capital lá para esse tipo de investimento e nunca mais tivesse retorno, porque quando viesse o retorno ele já estava morto. Não, e sem ir muito longe, a própria Metrobus aí já está fazendo isso. O governo já está bancando 50%. Já está pagando metade da tarifa, né? Bom, em todo caso é o seguinte, essa questão da tarifa que tem suscitado esse apavoramento todo, eu pessoalmente acho um equívoco o governo ceder. Acho um grande equívoco o governo ceder disso pelo seguinte: todo transporte tem seu custo. Ou você subsidia, e aí o governo tem que entrar e subsidiar o transporte, ou ele cobra o preço da tarifa, que é o preço de custo mais a taxa de retorno do empresariado. Ele não pode chegar e dizer, não vamos aumentar. Como não vamos aumentar? Se os custos indicam e demandam que tem que aumentar, vai ser aumentado. Agora, quem vai pagar? Aí o governo tem que subsidiar. Há países na Europa que o transporte coletivo é subsidiado, direto. Agora, não dá para você ficar escamoteando a questão fundamental, a questão principal, que é o custo do serviço, o custo da operação, o custo dos investimentos, e dizer, não vamos aumentar nada, vai ficar do mesmo jeito. Conselheiro, concordo com pressão popular. Eu acho que a pressão popular é legítima, tem direito, mas o governo tem que ter a coragem de chegar ao povo e dizer, não, o transporte é mais caro, é R$3 mesmo a tarifa. Agora, vocês não têm condição de pagar, nós vamos subsidiar, parte da tarifa o governo vai bancar. Mas não pode dizer não, porque você sabe o que está acontecendo hoje? É que está surgindo a ideia de que os operadores são gananciosos e estão ganhando demais. Isso não é verdade, gente. Nós trabalhamos com planilha aqui, na GR, e sabemos disso. As margens de lucro são pequenas, não tem essa história de que os operadores estão enriquecendo, tendo altas vantagens e que não estão investindo. Isso não é verdadeiro. Então tem que dizer isso para a população, tem custo, e esse custo, de alguma maneira, tem que ser coberto. Ou por nós, a sociedade como todo, universalmente, ou por vocês que são os utilizatários do serviço. Vocês que são os utilizatários não podem, então nós, o Estado, vamos entrar. Agora, a sociedade toda é solidária com o Estado para fazer esse subsídio, o que é diferente de ficar escamoteando na verdade. Conselheiro, concordo com você. Gostaria Só que de é o falar seguinte, aqui, já o usuário, ele não está questionando, às vezes, nem a altura da tarifa. Ele quer um transporte de qualidade que não tem. Não é só aqui em Goiás, no Brasil. Tanto é que o prefeito de São Paulo cancelou uma licitação de 15 anos para formar uma comissão representando usuários, sindicatos, para discutir a questão da tarifa. Então, em Goiânia, qualquer terminal rodoviário de passageiros, lá no Garavelo, no Jardim Europa, qualquer um desses, vai 5, 6 horas da manhã, é lamentável o curral cheio de gente, não tem ônibus. O que acontece? Aumenta a tarifa e, em vez de melhorar o transporte, os empresários fazem diminuir os ônibus. É lamentável. Se aumentou a tarifa, mas se tem um transporte de qualidade, o usuário não vai reclamar. Ele quer sentir valorizado. E, infelizmente, não está sendo. Já fazer uma explanação rápida aqui, que a gente já discutiu bastante. Ao final, tecer algumas considerações. Inicialmente, em relação à fala do Jair, do Zé Duarte, entendo eu, Rafael, uma opinião particular.
agora já não estou falando tanto mais quanto o assessor jurídico da GR, que fugiu um pouco o assunto. Tá? Aliás, vou manifestar inicialmente como da assessoria jurídica. Quanto à reestruturação do transporte intermunicipal, ela vem sendo amplamente debatida. A gente tem conversado muito com os usuários, com os empresários, com todas as partes interessadas. E com certeza essas dúvidas e esses questionamentos que vêm sendo levantados nas audiências públicas serão contemplados no momento oportuno, para que saia o edital da forma com o maior consenso possível, para que a licitação transcorra com normalidade e que nós tenhamos êxito nesse trabalho que a gente vem desempenhando aí, e que ao final todos saiam ganhando, tanto os empresários tendo garantido suas tarifas, as condições melhores jurídicas, né, com mais garantias jurídicas, e os usuários com serviços de boa qualidade. Em relação às tarifas que vêm sendo discutidas, as manifestações que vêm sendo feitas no Brasil, tendo eu como legítimas e muito necessárias nesse país que havia dormindo muito tempo. E se esse país nosso começar a diminuir a corrupção, que um dos focos iniciou-se essas manifestações em relação ao preço das passagens, que aí começaram a reivindicar outras coisas, que viram o poder que tinha essas reivindicações nas ruas, são legítimas. E basta diminuir sim a corrupção e o dinheiro desviado, que tanto na esfera estadual, quanto federal, quanto municipal, que dá para o governo subsidiar sim essas passagens, que ninguém vai levar prejuízo. Os empresários vão ter garantido suas tarifas nos preços que eles vão poder prestar o serviço e não vão levar prejuízo com isso, que eles não estão aí para prestar serviço de graça para ninguém. Mas o foco aí é que tem que diminuir a corrupção. Esse país nosso é muito rico, tem muito dinheiro, e a população ela merece ser sim contemplada com mais atenção por parte dos nossos dirigentes. E por fim, eu gostaria de elogiar o trabalho desempenhado em mais essa formação aqui do conselheiro José Eduardo Santos, Danilo Guimarães Cunha, que prestaram serviços relevantes aqui nessa formação. Os demais componentes da Câmara, Terezinha, Valéria, Jair, Vilmar, em que gostaria de estender os elogios também, que aqui está presente o Marco Antônio, que é assessor do José Duarte, que assessora lá quando dos processos, dando a sua contribuição muito válida a essa Câmara, e os assessores também do Danilo, lá, a Ludmila, a Angeline, que não estão presentes aqui, mas merecem os nossos elogios aqui e a nossa atenção. Muito obrigado. Conselheiro Vilmar Dias da Silva. Não, também só quero parabenizar a coordenação aí da Câmara, na pessoa do conselheiro Zé Duarte, o nobre conselheiro Danilo, os demais componentes da Câmara, desejando sucesso na próxima semestre, que eles assumirão outras câmaras, e também desejando boa-vinda para aqueles que vão compor a Câmara a partir do mês que vem, do mês de julho. E até esperando que não esvazie tanto a nossa Câmara, pelo que eu tenho conhecimento, que as propostas que estão sendo encaminhadas para o governo lá, a nossa Câmara praticamente vai perder a função, vai querendo criar uma outra, não é Câmara, não sei se é grupo, uma junta de julgamento, que pelo que eu entendi seria composta por 5 membros efetivos da GR, e a Câmara setorial praticamente vai ficar obsoleta. Quando necessário, será convocada a Câmara para manifestar em algum assunto. Mas nós não vamos julgar mais a auto-infração. Não, pela proposta que está lá no governo, não. A auto-infração vai ser julgada. Primeira instância. Os conselheiros vão poder julgar na primeira instância, que é aqui, porque há uma incompatibilidade, inclusive, jurídica do conselheiro opinar aqui e opinar na segunda instância. Mas, pois é, o projeto está lá, aí vai criar uma junta de julgamento, composta por 5 membros efetivos da GR, por prazo de 1 ano e tal, e a Câmara aqui, inclusive com a participação de vocês, vai continuar subsistindo. Eu não sei o teu... Mas você está sabendo os detalhes? Você está sabendo, Marco Antônio? O que eu estou sabendo é que nós estamos saindo da condição de julgadores aqui, por quê? Porque mas pela proposta lá vocês vão continuar. Há um questionamento com relação à nossa participação aqui na segunda instância, porque todos os processos que passam pelas câmaras setoriais, eles são julgados como primeira instância. E os conselheiros opinam e votam. Até eu entendo. Quando
quando o infrator, o acusado ou o penalizado, ele recorre à segunda instância, que é o Conselho Regulador, aqueles conselheiros que estavam aqui na Câmara vão votar lá de novo. Isso. Ou seja, há uma duplicidade de julgamento que no Poder Judiciário isso é proibido. Não é isso? Quem participa da primeira instância Isso. não poderia julgar, tinha que estar até por impedido de julgar lá. Isso. Por essa razão, eu acho que foi feita uma proposta de que os conselheiros serão substituídos na representação da Câmara, por funcionários efetivos da GR nas funções do exercício daquela área. Mas a Câmara continua, ela não acaba. A Câmara vai continuar, Isso. inclusive com a composição de vocês, mas vai ter uma outra instância de julgamento. Não, a instância de julgamento... Primeira instância, nós não vamos ser primeira instância mais não. A Câmara Setorial é, primeira instância. Não, eu não conheço, tem que ver direitinho. Você está Também eu sei tanto quanto o senhor. Pois é. O quê? Não, que eu saiba não é essa, a proposta original não é o esvaziamento da Câmara. O que realmente teve foi essa questão foi um problema pontual dos problemas dos processos da ANEEL, inclusive. Teve um questionamento muito forte da ANEEL, que inclusive queria acabar com o nosso convênio por conta da discussão que a gente teria na Câmara de Energia com os processos, depois os dois conselheiros julgavam na Câmara, até no Conselho. Até por isso que provocou esse projeto de alteração. Foi um compromisso que o conselheiro presidente fez formalmente com a ANEEL de solicitar alteração na legislação por conta disso, para tirar os conselheiros da Câmara para poder julgar no Conselho. E esse questionamento tem também da NTT. E da NTT também. Que é a questão da gente fazer os dois julgamentos. É tanto que os tá processos da julgando ANEEL, no hoje, Conselho. que são julgados no Conselho, os conselheiros que participam aqui ficam impedidos de votar lá. Nós estamos, em geral, com 2 conselheiros impedidos de votar, não é isso? No Conselho, por conta disso. Porque já tinha manifestado na Câmara Setorial. Então, quando vai em grau de recurso, assim, fulano de tal e Beltrano, que participaram da Câmara Setorial, não podem votar. Então... Hã? Isso. Mas isso aí é um princípio jurídico. É um princípio jurídico que, por analogia, a GR tem que encampar. Que é um princípio jurídico que o cara não pode votar na primeira e depois ir votar na segunda instância. Pois é. É, porque existia a diretoria executiva, que era a primeira instância. Isso. Pois é, mas agora a Câmara, ela julga em primeira instância e o Conselho Regulador julga como segunda instância. Vamos ver. Eu torço para que não haja esvaziamento nem cerceamento da existência das câmaras setoriais. Até porque o processo de criação da lei da AGR foi o processo que se baseou justamente nisso, na democratização da participação dos vários setores, naturalmente na especialidade de cada, dos operadores, do usuário, do governo. O governo, operadores, usuários. Né? Para não só o equilíbrio, mas o direito também de opinar e expressar sua posição inclusive através do voto nas câmaras setoriais, que é o que acontece hoje, né? Já ontem mesmo eu estava aqui, né? Como? Não, eu desconheço isso. Para mim a coisa essencial era que nós sairíamos das câmaras por conta dessa incompatibilidade que, por analogia com o Poder Judiciário, nós não podíamos estar votando aqui e depois votando lá. Até que eu não acho nada demais eu votar em primeira instância, segunda e em terceira. Não é o meu pescoço que está da guilhotina? Bom, isso só foi só uma brincadeira. Eu quero... Acabou o sucesso, senhor? Eu quero agora, antes de encerrar a reunião,
agradecer a todos, já que essa é a nossa última reunião como conselheiro coordenador e o Danilo como conselheiro relator, nós queremos agradecer a participação de todos os senhores membros da Câmara Setorial de Transporte, a assiduidade, o interesse e a dedicação que tiveram nesse período de 6 meses que nós tivemos aqui à frente da Câmara. E dizer o seguinte, a partir da próxima reunião, vocês terão outros conselheiros aqui na coordenação e na relatoria. No caso aqui, a resolução está colocando a Ana Carolina de Lima Costa, conselheira coordenadora, e o Zé de Paula Moraes Filho, o Zé de Paula não tinha, como membro relator, para a Câmara de Transporte nos próximos 6 meses, né? Eu estarei indo para a Câmara Setorial de Bens Desestatizáveis e Saneamento Básico. O Danilo estará indo para Bens Desestatizáveis comigo? Desgruda de mim, rapaz. E a outra do Danilo é Câmara Setorial de Recursos Naturais como coordenador. Hein? É isso? Recursos Naturais e Desestatizados. Isso, é isso aí. Então, essa informação que eu queria passar para os senhores, e o agradecimento à colaboração dos senhores e a compreensão especial do meu direto amigo Jair Ventura, de relação de mais de 30 anos de convivência política, e pedir desculpas a ele por algum exagero que fez nas brincadeiras, mas que você faz luzes, faz. Então, por encerrada é a reunião.